Olá, sou Derlan Crespo, sou advogado, professor universitário, trabalho com os temas de criminologia, filosofia do direito, psicologia, porque minha abordagem ela tem um foco com relação ao comportamento humano e, portanto, eu preciso fazer leituras de caráter interdisciplinar, tendo em vista que cada ciência tem uma contribuição para a análise, a reflexão, as abordagens sobre a questão do indivíduo, das ações humanas e as relações humanas e também a própria organização social e o exercício de poder. Portanto, não é uma questão que diz respeito a uma única ciência, a uma área concentrada do conhecimento, né? Bom, o meu tema deste vídeo é sobre drogas. Eu vou fazer a postagem no meu canal do YouTube, faço a divulgação no Facebook e no Instagram, e o objetivo de fato é contribuir para uma reflexão sobre algum tema. Cada semana eu tento fazer um vídeo e, portanto, hoje é sobre drogas. Sobre o comércio ilícito de drogas, sobre o consumo e especialmente sobre a política de enfrentamento ao comércio ilegal de drogas. Bom, nós temos uma trajetória legislativa que é a seguinte: nós tínhamos uma lei antiga de 76, a 6368, foi substituída em 2006 pela lei 11.343, e temos também o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Portanto, nós temos uma referência, digamos assim, normativa, legal, que trata das questões que envolvem as drogas e, portanto, o comércio lícito, o comércio ilícito e o consumo e tudo que também gira em torno de, ou seja, a questão do plantio, as autorizações, e no que diz respeito à ilegalidade, à ilicitude, também as associações, o que se considera tráfico, a questão das autoridades, os procedimentos. Bom, o Brasil tem, portanto, uma referência, está atualizada. A grande questão são as visões, as perspectivas que se tem sobre a questão do comércio de drogas. Bom, por que criminalizam determinadas drogas? Por que algumas drogas são legalizadas e, portanto, regulamentadas no que diz respeito à tributação, e por que outras são criminalizadas, tanto o comércio como o consumo? Bom, a grande questão é que, com relação às drogas, nós temos digamos, uma característica que ela é horizontal. As drogas que causam dependência e, portanto, tiram o controle da consciência. Então, o comportamento humano ele passa a ser influenciado pelo próprio consumo das drogas. O que nós percebemos é que, nesse sentido, há uma preocupação social e, portanto, do próprio Estado com relação ao consumo e, por derradeiro, ao próprio comércio de determinadas drogas e de outras não, tendo em vista que há a possibilidade de que pessoas possam, ao consumir, praticar condutas ruins, condutas nocivas, causarem dano a si mesmo ou a outras pessoas, então considerado um dano social aí o consumo e, portanto, por consequência, o comércio. Bom, no início do século XX nós tínhamos um consumo, até porque antes mesmo de se tornar república, o Brasil, a população já conhecia o consumo de determinadas drogas, e o resto do mundo também, e o ópio, inclusive, inclusive figuras públicas faziam um consumo, e na própria corte, né, não só da família portuguesa, mas também em outros países europeus e também na Ásia, Oriente Médio, o consumo de determinadas drogas tinha finalidades diversas, inclusive como forma de uso recreativo ou inclusive em ambientes formais sociais. O fato é que, na medida em que a população cresce e que se percebe determinadas condutas e que os autores dessas condutas estavam sendo influenciados
pelo consumo de determinadas drogas, avançou-se no sentido de coibir e proibir e punir o uso ou o comércio. Bom, a grande questão paira sobre a ponderação, ou seja, se há consumo e se há o comércio de drogas que foram consideradas ilícitas, por que a política de enfrentamento não produz os resultados que se espera. Ou seja, se lá atrás percebeu-se que havia um risco na permissão do comércio e do consumo de determinadas drogas, e depois criminalizou-se, e, portanto, cabe aí às organizações da área de saúde, no caso do Brasil, o próprio Ministério da Saúde, relacionar as drogas que são ilícitas para o comércio e para o consumo, por que, de fato, esses resultados, se não são os esperados, os planejados, os previstos, nós temos ainda a criminalização e também o difícil debate sobre a legalização e a regulamentação. Bom, no que diz respeito, e aí eu vou falar do Rio de Janeiro, que é o lugar mais próximo da minha análise, nós percebemos que a política de enfrentamento é a política de guerra às drogas, que é debatido, que é discutido há muitos e muitos anos. Por quê? Porque essa política de enfrentamento como guerra às drogas, que basicamente a polícia militar atua na repressão, essa polícia militar ela vai atuar em lugares específicos, periferia ou favelas. Portanto, nós temos possivelmente duas medidas a serem executadas no sentido de uma política de enfrentamento. A de inteligência, para evitar que cheguem as drogas que passem aquelas que passam pelas fronteiras e que não deveriam passar, e depois que passam, que elas não cheguem às áreas urbanas. E também no que diz respeito ao próprio processo, né, de fabricação de drogas sintéticas. Portanto, nós temos inúmeras drogas que são criminalizadas, dentre elas a cannabis, conhecida como maconha, a cocaína, a terrível e perversa metanfetamina, e entre outras. As sintéticas, por exemplo, a mais conhecida como êxtase ou bala. Então, duas medidas que poderiam ser discutidas pelos órgãos, digamos assim, oficiais, junto com representantes da sociedade civil que tem uma atuação de estudo e acompanhamento dos resultados, para que fosse feita uma avaliação e, de fato, uma modificação, uma atualização dessa política de enfrentamento. Por quê? Porque a política de enfrentamento, e falando de novo sobre o Rio de Janeiro, no que diz respeito à tática, às operações da Polícia Militar, elas autorizam a entrada de policiais militares em suas operações e realizam tiros. Só que as favelas são lugares de moradia de famílias, inúmeras, dezenas, milhares de pessoas. Portanto, são ações racionais, são ações previstas nas políticas de segurança, mas elas são altamente nocivas a quem reside naquele lugar. Considerar que estão banalizadas as ações e, portanto, são fatos comuns e que não podem e não devem ser discutidas porque visa a segurança, a discussão sobre a questão do enfrentamento passa pela saúde pública, porque visa evitar o consumo, e também porque, se é ilícito, não se pode permitir o enriquecimento ilícito por práticas de crime. Bom, essa ponderação entre proteger ou autorizar o comércio e o consumo passaria no sentido de que o que causaria mais consequências positivas e menos consequências negativas. O fato é que as avaliações feitas com relação ao comércio de drogas apontam para que as medidas atuais utilizadas, que são antigas, não produzem efeitos, porque o comércio e o consumo se mantêm ou aumentam.
Esses são os números. E nesse sentido, se outras substâncias são autorizadas, como o próprio tabaco e o álcool, por que não legalizar, regulamentar e aí criar um sistema que possa ser executado, implementado em função da saúde pública, né? Porque evitaria-se aí a morte de policiais, a morte de pessoas nas áreas, principalmente de favelas, crianças, idosos, e o discurso, o argumento é que se combate o crime, quando na verdade sabemos que ali existem pouquíssimas pessoas armadas, que as armas chegam, e obviamente a avaliação nesse sentido também precisa ser feita, e que são jovens que estão sendo descartados pelo sistema, pelo grande sistema do tráfico, que é internacional e é nacionalizado. Então, jovens de baixa escolaridade ou subescolarizados, que não trabalharam, não tiveram carteira de trabalho, ou seja, não tiveram a chance de uma inserção. Então, a questão das políticas sociais são necessárias para incluir jovens. Isso faz parte da discussão sobre a questão do enfrentamento ao comércio ilícito de drogas. Mas, nesse sentido, a ponderação criminalizar, punir, visando proteger, né, a saúde individual e a saúde pública, ou autorizar, visando também proteger, mas evitando que mortes ocorram, tendo em vista essa política de enfrentamento que seriam as guerras às drogas. E regulamentando, já que o comércio e o consumo acontecem, regulamentando inclusive para fixar tributação, como acontece com o álcool e com o tabaco. No que diz respeito aos fins terapêuticos, não deveria haver nenhuma discussão tão complexa e profunda, porque se há uma finalidade terapêutica comprovada cientificamente, então aqueles autorizados e precedidos de um receituário médico deveriam consumir para que a sua saúde fosse restaurada e estabelecida, se precisam usar determinadas drogas. E assim, há uma discussão no sentido de que inúmeras outras formas podem levar a pessoa a também alcançar aquilo que se deseja em termos do emocional, do seu estado físico, como o uso de outras ervas que são possíveis, como, por exemplo, a camomila, né, que é uma erva e que poderia ser difundido também o consumo para que houvesse aí uma alternativa, né? Ou seja, seria uma discussão grande, uma grande campanha, inclusive. E no que diz respeito ao euforismo, se a pessoa quer se tornar eufórico por seu motivo particular, o próprio mate, que também é uma erva. Ou seja, essa discussão precisa ser feita, mas no sentido mais amplo e sem os mitos, porque a questão da imoralidade, do tabu, precisa ser rompido e discutir o que é melhor para a sociedade. Nesse sentido, vai aqui a contribuição desse vídeo para que possamos avançar e não ficarmos atrelados a mecanismos tradicionais, conservadores, que não produzem resultado, e o quadro que nós estamos notando, percebendo, estão visíveis, é o mesmo. Uma política de enfrentamento às drogas que leva à morte de policiais, de pessoas, e considerando crianças e adultos que moram nas áreas periféricas, que precisam de uma presença do Estado com assistência social, e um comércio e consumo de drogas que se mantém e aumentam, e, portanto, o que é desejado e planejado em termos de políticas não funciona. Então é preciso mudar. Fica aqui a minha contribuição. Esse vídeo vai para o canal do YouTube. Eu espero que vocês possam, de alguma forma, crescer, pensar de forma diferente a partir desse vídeo. Muito obrigado, até a próxima.